quero trazer uma história de uma situação que aconteceu uma vez comigo, que aconteceu comigo no ano passado, em Dublin. Um dia eu fui sair de casa, fui pegar o carro que estava estacionado em frente de casa. Era só atravessar a rua, que tinha o estacionamento de rua, e ele era pago a partir das 7 horas da manhã. E eu saía em torno das 7h40 da manhã, na hora que eu pegava o carro. E o que aconteceu? Um dia eu fui sair, o carro estava clipado. Eles colocam um triângulo assim amarelo em uma das rodas do carro com correntes em 3 pontas desse triângulo. E aí o que acontece? Você não consegue sair com o carro. O que você tem que fazer? Você precisa apagar e eles vêm e retiram esse clamp, esse triângulo amarelo com essa corrente. Nossa, e aquele dia eu fiquei com muita, mas muita raiva. Tipo assim, por que isso tá acontecendo? O que aconteceu aqui? Eles colam um adesivo no carro, eu fui lá, peguei esse adesivo no carro, até porque eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu peguei esse adesivo do carro e voltei para dentro de casa para ler e ver o que exatamente que eu precisava e que eu deveria fazer para resolver essa situação. Mas eu lembro que eu senti internamente uma raiva, mas uma raiva tão grande, porque isso já tinha acontecido uma primeira vez, essa já era a segunda vez. Primeira vez eu estava errada, sim, eu estava errada, eu realmente não tinha pago, porque como eu começava a valer às 7 horas da manhã, era 7h40 que eu saí de casa e, tipo, as pessoas deixavam o carro lá e eu nunca tinha visto o comprovante de pagamento, porque sai um recibinho assim, branco, com a escrita do horário que começa o estacionamento até o final. Tipo, eu nunca vi, então eu achei que não era uma obrigação, mas na verdade eu estava errada. Aí eu tinha entendido isso da primeira vez que aconteceu. E aí essa era a segunda vez que estava acontecendo. Só que eu aprendi com o erro. A primeira vez que aconteceu, o que eu fiz? Eu comecei a pagar. Eu assumi o erro. Eu comecei a pagar. Então, eu estava pagando o estacionamento. Não tinha motivo essa segunda vez de por que tinham limpado o carro. Eu estava, assim, enfurecida. Eu lembro que eu senti muita, mas muita raiva. Muita raiva. Muita raiva dentro de mim. E percorria Nossa, o meu sangue, assim, eu sentia o meu sangue correndo. Sabe quando está aquela aquecida? E você sente muita raiva? Era isso que eu estava sentindo. Percorrendo principalmente nas minhas costas. Por muito tempo eu tive bruxismo. Eu dormia com uma placa, porque eu não rangia o dente, mas eu sim travava um dente contra o outro. E eu acordava de manhã com o meu maxilar aqui dolorido. E eu lembro que eu voltei com muita raiva e eu falei, cara, mas o que eu tenho que fazer? Por que aconteceu isso de novo? Mas enfim, eu fui lá. Peguei pela segunda vez aquele documento que eles colam no carro e fui para dentro de casa e fui pagar. Eu falei, o que eu tenho para fazer agora? Eu preciso pagar, porque é pagando que eles tiram esse clamp do car, esse triângulo. E eu entendi que assim, o que mais que eu poderia fazer? Era pagar para eles poderem virem e liberarem, certo? E eu fiz isso. E aí eu fiquei esperando para que na hora que a pessoa viesse, eu pudesse ir lá e tentasse entender, porque eu tinha pago o estacionamento, estava tudo certo, não tinha motivo para ter feito o clamp no car. E assim, eu fiquei lá na janela, porque em Dublin eu morava num apartamento em que a janela pegava assim toda a parede, então eu conseguia ver de dentro de casa muito facilmente do lado de fora. Então eu fiquei no sofá observando na hora que eles viessem para desinstalar esse clamp, eu ir lá fora. E assim eu fiquei. Mas eu tava enfurecida. Eu ainda tava me acalmando. Eu fiz o que precisava ser feito, mas eu estava me acalmando internamente, porque a raiva era muito grande. Eu estava muito consciente. Estava consciente que aquilo estava acontecendo dentro de mim. E eu fiquei esperando quando o rapaz apareceu e eu fiz meio que um exercício mental. O que eu vou falar quando ele chegar? Porque eu sei que eu estou muito nervosa e não preciso ser agressiva nem nada. Eu só preciso ir entender o que aconteceu. Porque eu paguei. Está certo dessa vez. A primeira vez, sim, estava errado, mas a segunda, não. Então, fiquei lá sentada no sofá, esperando, porque eles têm 1 hora depois do horário que você paga para ele vir e retirar esse clamp. Eu fiquei esperando. E aí, quando eu vi que o carro parou na esquina, porque era bem na esquina de casa, quando o cara parou na esquina, eu falei, agora eu vou lá embaixo. Aí peguei a chave e fui. Eu morava no 2º andar. Eu desci as escadas numa velocidade, mas numa velocidade que eu acho que eu não lembro como eu cheguei lá embaixo exatamente. Porque eu fui muito rápido, porque eu não queria perder aquele tempo de chegar lá embaixo e perder o cara e ir embora, porque eu queria entender o que tinha acontecido. Aí o que eu fiz? Desci voando, cheguei
cheguei lá embaixo que eu não faço a menor ideia, não consigo reproduzir essa imagem na minha mente, porque foi coisa de, sim, 1 segundo, foi muito, muito rápido. Eu desci voando aquelas escadas, cheguei lá e fui conversar com o cara. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, ele já tinha tirado o clamp do carro, já tava o carro liberado. Falei, caraca, eles são muito rápidos. Aí falei, hi, how are you? Fui conversar com o cara, né, pra tentar entender. E aí eu perguntei, e eu me senti ainda que eu estava muito nervosa no tom da minha voz. Eu falei, eu não posso ser grossa, não posso ser estúpida, eu preciso entender o que foi que aconteceu. Porque eu não posso mudar a situação. Ela aconteceu, foi pago, eu paguei, está errado, eu preciso entender o que aconteceu, né? Fui conversar com ele, sentindo que eu ainda estava muito tensa, muito nervosa, meu tom de voz estava um pouco alterado, eu percebi que o meu timbre de voz estava meio sem respirar entre a minha conversa. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Está pago para o carro estar parado aqui. Porque o que está acontecendo, né? Ele falou assim, não tá pago. Eu falei, sim, tá pago. Eu paguei, tá pago. Tenho certeza que tá pago. Como assim não tá pago? E ele falou assim, não tá pago. Por isso que a gente colocou o clamp no carro. E aí eu falei, não, tá pago. Aí ele falou assim, então tá, então me mostra o comprovante. Aí eu falei, meu Deus, comprovante. Aí eu comecei a procurar. E sabe quando você tá nervosa? Que você não consegue achar? Aí eu tava lá com o celular na mão, pagamento. Por onde que foi? Eu não conseguia lembrar por onde que eu tinha pago. Como que eu tinha pago aquilo. E aí foi tipo assim, aquele 1 segundo, 2 segundos, que parece 5, 10 minutos, sabe? Porque eu ainda estava nervosa. Estava consciente, mas estava nervosa. Falei, como que eu paguei? Onde que eu paguei? No final, tipo assim, eu não achei onde que eu tinha pago. Eu não consegui achar o comprovante para ele. De tão nervosa que eu fiquei, que eu ainda estava. Isso depois de 1 hora, porque eles vêm depois, dentro de um período de 1 hora, e tava dando 1 hora quando ele chegou. Eu não achei o comprovante. Eu não achei. Ele falou assim, você pagou por onde, então? Onde que tá isso? Cadê o seu recibo? Cadê alguma coisa? O recibo do cartão? Cadê o recibo? Cadê esse recibo? Onde que tá isso? Eu falei, ai meu Deus do céu, onde que tá? E aí eu tava usando um aplicativo no celular. Aí eu fui no aplicativo e mostrei pra ele. Só que isso não sei quanto tempo tinha passado, porque eu ainda estava muito nervosa. E eu mostrei pra ele. Eu falei, tá aqui. Isso aqui eu recebo. Aí ele ficou olhando, ele ia e voltava a tela, ia e voltava a tela. O que será que tá acontecendo, né? Porque primeiro ele perguntou, porque a gente estava ainda em época de Covid. Posso olhar para o seu celular? Posso ver onde que tá esse recibo? Ele falou, claro, por favor, né? Please take it. Ele começou a olhar, ia e voltava, e olhava na tela dele, e olhava o carro, e olhava o meu celular, e olhava, eu não sabia que ele estava olhando, e eu também não queria perguntar, tipo, deixei ele explorar, porque eu tinha pago, eu tinha certeza que a minha parte estava certa. E aí ele falou assim, depois de não sei quanto tempo, porque eu estava muito nervosa ainda, ele falou assim, já sei o que aconteceu. Eu falei, tá bom, então me mostra o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. E a gente tem essa questão, né? Quando a gente quer mostrar que a gente tá certo, a gente fala, eu tô certo, você tá errado. Eu tava ali me analisando, olhando para toda aquela situação, aquele nervosismo, porque, se não me engano, era 80 euros. Era muito dinheiro, assim, por conta de um estacionamento, sabe? Eu estava, assim, enfurecida, sem contar que eu tinha pago. E ele falou assim, já sei o que aconteceu. Depois dele ir, voltar, e olhar no carro dele, olhar no meu carro, olhar no meu celular. Ele falou, tá aqui. Eu tinha colocado a letra da placa, uma letra invertida, porque lá tem uma letra e tem o ano do carro e depois os números da placa. Eu tinha colocado essa uma letra invertida. Não sei se eu falei correto, mas primeiro as primeiras duas letras, uma ou duas letras é da cidade, depois o ano do carro e depois a placa do carro, que tem números e letras. E eu tinha colocado uma dessas letras, eu lembro que era uma das letras que estava errado. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Não acredito que eu coloquei errado. Tipo, aí eu fiquei, cara, não acredito que eu coloquei a letra errada da placa do carro. Enfim, era isso. Falei, tá bom, e agora o que eu faço, né? Como eu estava, tipo, num estado de consciência, me analisando, sabendo que eu estava muito nervosa e sabendo que eu tinha pago, eu perguntei para ele, o que eu faço? E aí ele me falou assim, você pode solicitar um reembolso, o que você vai fazer? Uma foto da placa do carro, vai tirar uma foto desse comprovante aqui, porque esse comprovante está falando que você pagou por um outro carro, que não é o seu carro, na verdade era só uma letra invertida da placa, e você vai tentar pegar o reembolso de volta. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, que trabalheira! Mas aí, o que eu posso fazer? Eu simplesmente agradeci ele,
falei muito obrigado por ter me liberado e por ter explicado o que aconteceu. E aí fui fazer o processo de solicitação de reembolso. E aí o que eu quero trazer com toda essa situação, né? Você conseguiu perceber minha agonia aqui? Eu fiquei muito agoniada com tudo isso que aconteceu nesse dia. E aí, o que eu fiz? Eu assumi que eu estava errada e fui atrás de resolver, porque essa era a única coisa que eu poderia fazer. Como que eu posso sair da situação? Como que eu posso resolver essa situação? E é isso que eu quero trazer aqui, para a gente não olhar para as coisas com esse apontamento. Eu quero apontar o dedo e falar: o erro foi seu, o erro não é meu. Mas sim trazer a nossa responsabilidade para aquilo que é nossa responsabilidade. O que é minha responsabilidade, eu assumo como erro. E não reagir. Quando a gente reage, nós somos escravos. Quando a gente age com responsabilidade, nós temos liberdade. Porque nós temos liberdade de como nós vamos agir. Essa é a liberdade. Se eu só for e reagir, ficar com raiva e falar, na época meu primo morava comigo, falar assim, a culpa é do meu primo porque ele não olhou, não me ajudou, sabe? A culpa é do meu pai e da minha mãe. A culpa é de não sei quem. A culpa é porque eu não falo inglês perfeito. A culpa é isso, a culpa é aquilo. Isso é reagir. Eu querer achar um culpado. Mas essa não é a intenção. A intenção é trazer consciência para o que você está fazendo e não reagir, mas sim se observar, olhar para dentro de você, olhar para o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você faz isso, quando você olha com consciência para o que está acontecendo dentro de você, você tem essa liberdade, você tem opções. Você não vai procurar culpados, você vai procurar soluções. Como sair dessa situação? Às vezes eu preciso compartilhar com alguém para procurar uma solução, mas eu vou procurar dentro de mim a melhor resposta para reagir. Eu vou olhar para mim e aceitar o que eu sou responsável, pelo que eu sou responsável. Isso está dentro de mim, não é no outro. Então, agir sem reagir, observar.